Oi, pessoal, entrando aqui ao vivo. Daqui a 2 minutinhos a gente vai iniciar a nossa live aqui, da Maratona da Mentalidade Próspera, ok? Deixa eu só entrar em contato aqui com a equipe. Então, se tiver alguém aí, só para me falar se está tudo bem. Deixa eu ver aqui. E-mail chega sendo e-mail na hora. Ah, tá. Vamos lá, a gente vai começar daqui a 2 minutinhos a nossa live, tá? Sejam bem-vindos aí, Nonata, Anne, Celso, Alda, Sônia Araújo. Hoje é o nosso quarto encontro, né? Online ao vivo. E a gente vai falar sobre como superar o sentimento de escassez, tá? Vou esperar aqui dar o horário. Daqui a 1 minutinho a gente começa. Por enquanto, sejam bem-vindos aí. Gabriela, Fernando, Leona, Soraya, Silvio. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live. Felipe, eu só vou conseguir fazer isso depois, tá? Eu não vou conseguir fazer isso agora não. Estou conversando aqui com a equipe. Não estou conseguindo entender o que é não. Mas vamos lá. Bom, a gente vai iniciar agora a nossa live. Como superar o sentimento de escassez. Nosso quarto encontro aqui da Maratona Mentalidade Próspera. E, como sempre, né, cada dia da maratona a gente faz exercícios práticos com a técnica da EFT no início da aula, para acalmar a mente, para baixar a frequência cerebral, deixar a mente mais aberta, eliminar e aliviar o estresse, a ansiedade, as tensões no corpo, porque tudo isso vai colocar a sua mente no estado mais favorável para que você possa reprogramar as crenças e emoções que você guarda, como também, né, vai fazer com que você absorva melhor o conteúdo que a gente vai ver, e eliminando o estresse, a ansiedade, o medo e as preocupações e tensões, a sua mente ela naturalmente fica no estado mais propício à prosperidade. Porque você sai do estado de luta ou fuga, que é o estado de medo, que a preocupação e a ansiedade geram no nosso corpo, e a criatividade melhora, se abre, né? Você libera as tensões do corpo, o cortisol baixa, que é o hormônio do estresse, e isso faz com que a sua imunidade se eleve, a sua digestão melhora, a sua criatividade aumenta e você tem aí uma possibilidade maior de atingir a prosperidade. Quando a gente está preso no medo, na ansiedade, no estresse, o nosso potencial de prosperar reduz muito. Então a gente já vai começar aqui fazendo algumas rodadas de EFT para limpar, curar, dissolver essas sensações. Ok? Então vamos lá. Eu quero que você perceba nesse momento, no seu corpo e na sua mente, quais são as sensações, quais são os sintomas de ansiedade, de inquietação e de estresse que você está sentindo nesse momento. Então faz um escaneamento geral da sua mente e do seu corpo e observa sinais de tensão, de ansiedade, de inquietação. Então às vezes o coração está um pouco mais acelerado, ou a respiração um pouco mais curta, ou tem alguma dor no seu corpo, ou tem alguma tensão no pescoço, nos ombros, nas costas, algum desconforto físico. Ou talvez você sinta alguma tensão mental,
alguma sensação de pensamentos em excesso, turbilhão de pensamento, uma mente que não para, uma mente inquieta. E eu quero que você gradue numa escala de 0 a 10 a intensidade nesse momento que você sente o estresse ou a ansiedade. Gradua numa escala de 0 a 10, para a gente começar a fazer a primeira rodada. Então, percebe o seu corpo, percebe a sua mente e gradua numa escala de 0 a 10 a intensidade da ansiedade, da tensão que você está sentindo nesse momento. E depois eu quero que você comente aqui, tá? Coloca aí nos comentários essa nota inicial que você encontrou. E a gente vai fazer a primeira rodada e depois você vai reavaliar o que é que você está sentindo. Ok? Então vamos lá? Vamos bater no ponto do karatê? Mesmo que eu sinta essa ansiedade, eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta nesse momento a minha mente acelerada, gerando estresse no meu corpo, eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta nesse momento a tensão, o estresse e a ansiedade tomando conta do meu corpo e da minha mente, eu me aceito profundo e completamente. Agora a gente vai tocando nesses outros pontos: tensão, ansiedade, estresse, excesso de pensamentos, tensão mental, tensão emocional, estresse, ansiedade, excesso de pensamentos, tensão, estresse, ansiedade. Vamos lá. Observa agora como é que você está se sentindo e gradua mais uma vez numa escala de 0 a 10. Pessoal, esqueci aqui de fazer aqui a ligação do Instagram. Deixa eu transmitir aqui também no Instagram. Ao vivo. Ok, vamos aqui ó, entrar ao vivo no Instagram. Tem gente lá esperando também. Bom, então fizemos a nossa primeira rodada com a técnica da EFT. Volta de novo a perceber as sensações no seu corpo e gradua mais uma vez no escala de 0 a 10. Oi pessoal, entrando aqui ao vivo no Instagram, agora para fazer a nossa live de hoje. E vamos fazer a segunda rodada, tá? Eu esqueci de ligar aqui o Instagram. Então a gente vai fazer agora a segunda rodada e o pessoal do que está entrando agora no Instagram vai fazer a primeira, né? Então vamos lá. Vamos fazer a segunda rodada agora para aliviar o estresse, a tensão e abrir a nossa mente para ficar mais fácil de reprogramar e instalar novas crenças e eliminar emoções negativas. Vamos lá. Mesmo que eu sinta essa ansiedade tomando conta da minha mente e do meu corpo, eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta nesse momento o excesso de pensamentos e a ansiedade na minha mente e no meu corpo, eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que a minha mente esteja tomada pelo excesso de preocupações, medo, tensão, eu me aceito profundo e completamente. Ansiedade, tensão, estresse, medo, excesso de pensamentos, tensões no meu corpo, tensão nos ombros, nas costas, na lombar,
meu corpo é um reflexo da minha mente. Quanto mais agitada a minha mente fica, mais eu sinto reflexos no meu corpo. Em forma de tensão, de agitação, de estresse. Ok? Então vai mais uma vez perceber o seu corpo e a sua mente. E gradua numa escala de 0 a 10 a sensação de estresse e ansiedade que você está sentindo nesse momento e vê se mudou alguma coisa. Eu queria que vocês comentassem aqui, tá? Nos comentários, a primeira nota e a última que você encontrou, porque aí a gente vai vendo a progressão, tá? É muito comum quando a gente faz EFT, bocejar, suspirar, sentir sono, arrotar muitas vezes, que são sinais mais clássicos de liberação de tensão. Mas o mais importante é quando termina a rodada você voltar a investigar aquilo que você estava sentindo e perceber mais uma vez o seu corpo e graduar numa escala de 0 a 10 a intensidade daquilo que estava incomodando você. O pessoal já está sentindo aqui diferença, né? Roberta de 7 para 4, Andréia de 7, foi para 8 e agora para 5. Às vezes aumenta no começo, tá? E depois pode diminuir. Dani de 8 para 6. Legal. Deixa eu ver aqui mais. Edson 10 para 5, Adélia 10 para 9. Silvio Roberto de 9 para 5. Vamos lá. Vamos fazer mais uma vez. A gente vai fazer aqui mais umas 3 rodadas. E é provável que você sinta aí uma boa diferença. Mesmo que eu sinta essa carga de estresse na minha mente, se refletindo no meu corpo, eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta essa ansiedade tomando conta dos meus pensamentos, se refletindo no meu corpo físico, eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta essa carga de estresse e ansiedade, eu me aceito profundo e completamente. Carga de estresse e ansiedade. Excesso de pensamentos. Tensão mental. Tensão emocional. Medos. Preocupações que passam pela minha mente. Pensamentos que tiram a minha paz interior. Dúvidas. Incertezas. Ansiedade. Medo do futuro. Preocupação com a situação atual. Incerteza do que vai acontecer no futuro. Tudo isso traz tensão mental. Bloqueia a minha criatividade. E tensiona o meu corpo físico. Vai levando o estresse. Ok? Mais uma vez, percebe de novo como é que você está se sentindo. E gradua numa escala de 0 a 10. Né? E coloca aqui a nota também nos comentários. E a cada rodada a gente vai percebendo ali uma mudança, uma modificação, às vezes de uma sensação no peito e a sensação se espalha, vai para outro lugar, ou reduz a intensidade. Né? Às vezes tem alguma dor no corpo, a dor começa a reduzir, ou então às vezes você está sentindo a sua mente meio que congestionada, com muito pensamento, e ela vai ficando mais clara, mais limpa, mais serena. Às vezes no começo intensifica, fica mais intenso do que estava antes, e depois começa a reduzir à medida que a gente faz mais e mais rodadas. Né? A Ana Carolina comentou aqui, né? De 8 para 6, depois de 6 para 2 a intensidade. Então já reduziu bastante. Né? Viviane baixou para 4, Roberta, 7, 4 e 1. Mônica, de 6 para 0. Edivan, de 7 para 2. Então já tem bastante gente sentindo aí bons resultados. Vamos lá, vamos fazer mais uma rodada? Mesmo que eu sinta essa tensão na minha mente e no meu corpo, eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta esse estresse devido às preocupações, o excesso de pensamentos, eu me aceito profundo e completamente.
Mesmo que eu sinta o estresse no meu corpo, eu me perdoo e me aceito profundo e completamente. Então vamos lá, aqui nos outros pontos. Tensão, estresse, preocupação, excesso de pensamentos. Pensamentos que não me deixam em paz. Uma mente que não para, que se preocupa o tempo todo, tirando a minha paz interior, elevando o cortisol, que é o hormônio do estresse, gerando tensões no meu corpo, fazendo meu coração bater um pouco mais forte, mais acelerado, deixando a minha respiração mais curta, gerando contração, bloqueio na criatividade. Tudo isso é um reflexo do estresse, do excesso de pensamentos, das tensões mentais e emocionais. Ok? Mais uma vez, volta a se observar, percebe os sinais no seu corpo e gradua numa escala de 0 a 10 a intensidade. Melissa, André, fiz dos dois lados, mas sinto liberar quando faço do lado esquerdo. Sou canhota, então quer dizer que meu Yin é do lado esquerdo, a intensidade foi de 6 para 0. Melissa, eu não sei, não entendo essa linguagem do Yin e do Yang, eu não conheço isso para te falar, tá? Mas o fato é que a gente pode fazer qualquer lado, direito ou esquerdo, com qualquer uma das mãos, e geralmente funciona muito bem com qualquer uma das mãos e qualquer lado que você faça, tá bom? Tereza baixou para 2, Rafael baixou para 0. Legal, então o pessoal já está sentindo aqui um bom efeito, né? Elisângela de 5 para 0 e o surgimento de uma esperança tão forte. Gratidão. Ah, isso é muito bom. Quando você vai removendo essas camadas, né, de estresse, de medo, vai surgindo uma sensação boa de gratidão, de compaixão, de segurança, certeza, esperança, né? Acontece bastante isso. Vamos lá, vamos fazer mais uma aqui para até a gente entrar, antes de a gente entrar no conteúdo. Vamos de novo. Mesmo que eu sinta esse estresse na minha mente e no meu corpo, eu me perdoo. Me aceito profundo e completamente. E escolho liberar essas tensões. Mesmo que a minha mente esteja tomada pelas preocupações, pelo excesso de pensamentos, eu me perdoo, me aceito profundo e completamente. Escolho soltar, liberar todos esses pensamentos e tensões. Mesmo que eu sinta o medo, a preocupação, o excesso de pensamentos, gerando estresse no meu corpo, eu me perdoo e me aceito profundo e completamente. Agora vamos lá. Eu escolho nesse momento liberar o excesso de pensamentos, soltar, dissolver, curar os pensamentos de medo, de preocupação e que geram tensão na minha mente. Eu escolho soltar e liberar as tensões do meu corpo. Permitir que os músculos do meu corpo relaxem. Eu escolho liberar a tensão no pescoço, nos ombros, nas costas, na lombar. Eu escolho liberar a tensão no coração e acalmar o meu coração. Eu escolho liberar as tensões na minha respiração.
Liberar toda a tensão emocional, preocupação e medo que tenha se acumulado na minha respiração. Para que eu possa respirar de forma fluida, livre e profunda. Eu escolho acalmar a minha mente. Baixar a frequência cerebral. Para que meu subconsciente possa ser reprogramado. Limpando as crenças limitantes, as emoções negativas, que tem me colocado num estado de escassez. E para que o meu subconsciente seja reprogramado com novas crenças, com sentimento de abundância, para que eu possa manifestar a prosperidade na minha vida. Eu escolho ficar em paz. Eu escolho me libertar do medo. Eu escolho sentir confiança, segurança e gratidão pelo momento presente, que é tudo que eu tenho. Que é tudo que eu sempre tenho. O momento presente na minha vida. Ok? Então é isso. Volta de novo a pensar no que você imaginou, né, que está estresse, ou volta a observar as sensações no seu corpo e na sua mente. E gradua agora numa escala de 0 a 10 como é que você está se sentindo. Tá? Sônia, né? Cheguei faz pouco tempo, já estou melhor, estava muito tensa. A Luiz Net, eu faço com o esquerdo, nem tinha me tocado nisso. Doris, Ingrid, baixou para zero. Patrícia, né? Me centrei, estava bem difícil hoje. Legal, muito bom. Então, o pessoal está tendo resultado já aqui. Bernadette, né? Passando a angústia e a taquicardia. Legal. Então, coloca aqui as notas, compartilha aqui, que eu estou sempre dando uma olhada aqui nos comentários. Silvio, né? Foi de 9 para 2. Mary, calma e tranquilidade. Mary, tranquila. Ok, muito bom. Sabrina, baixou bastante, relaxei de 10 para 2. Marta, corpo relaxado e tranquilo. Maravilha, então. Bom, né, por que é importante fazer o exercício? Porque agora a gente está num estado mais favorável, tanto para absorver o novo conhecimento, como também para reprogramar o subconsciente. Baixa a frequência cerebral. A mente racional ela fica muito em alerta quando a gente está no estado de vigília, né, na frequência beta, e isso faz com que você não consiga mexer, reprogramar o subconsciente, que é onde você quer fazer a mudança profunda. Porque mudar só do lado racional não provoca mudança de comportamento. A mudança tem que acontecer num nível inconsciente mais profundo. Então tem que mexer lá no subconsciente. Então vamos lá, o tema de hoje, né, é superar o sentimento de escassez. Primeiro, eu quero explicar exatamente o que é o sentimento de escassez. O sentimento de escassez é uma crença que está enraizada no inconsciente coletivo, é uma crença que está nos indivíduos e também, né, na mente coletiva, de que não existe o suficiente para todo mundo, que não há recursos o suficiente para que todos possam ter uma vida plena, uma vida próspera, uma vida abundante nesse planeta que a gente vive hoje. É uma crença muito comum e é uma crença da qual você muitas vezes fica vendo no dia a dia, né, sendo repetida, e as pessoas mostram muitas provas de que isso é verdadeiro, que a natureza está sendo destruída, né, que se continuar o consumo do jeito que existe, o planeta vai se acabar. E é verdade que se a gente usar o planeta da forma que vem sendo usada hoje, né, destruindo o planeta da forma que vem sendo destruída, sem ser de uma maneira sustentável, né, os recursos acabam sendo limitados. Só que é possível sim mudar a forma de consumir, né, de maneiras sustentáveis. Isso é plenamente possível que isso aconteça, de maneira que todos possam ter uma vida confortável, todos os 7 bilhões de habitantes possam ter uma vida confortável, uma vida plena, sem que ninguém precise
experienciar pobreza, falta ou escassez. Né? Isso é plenamente possível de acontecer. Não é o que está acontecendo agora. E não é o que está acontecendo agora porque o estado de consciência, ancorado na escassez, ele não permite que sejam criadas as soluções que geram abundância. Você só consegue criar abundância para você e para o mundo quando a sua mente sai da escassez e ela se abre para a abundância, quando você se liberta do sentimento de escassez. Então é preciso haver uma mudança coletiva para que a gente possa superar a escassez no mundo. E essa mudança coletiva, ela é alcançada quando cada um de nós supera o próprio sentimento de escassez. Aquela sensação de privação, de que vai faltar, de que não dá para todo mundo. Quando todo mundo vai se libertando desse sentimento de escassez, a escassez coletiva ela também vai desaparecendo. A sensação de escassez na mente coletiva, ela desaparece. E quando ela desaparece, nós entramos em contato com a nossa criatividade, com a nossa intuição, com a nossa verdadeira essência, e a partir desse lugar, que é um lugar de abundância plena, né, na sua essência existe uma fonte plena de abundância, porque você é uma extensão da fonte criadora que é ilimitada e que é abundante, sempre, sempre foi e sempre vai ser. Então você começa a entrar em contato com essa fonte. E essa fonte vai gerar ideias, soluções, maneiras, caminhos de você gerar riqueza, gerar abundância, de modo a criar um mundo pleno, um mundo não somente próspero financeiramente, mas um mundo com saúde, um mundo com paz, um mundo com prosperidade e um mundo belo, um mundo bonito, um mundo onde as coisas são bonitas, né, de se ver. Tudo que a gente vê, né, no exterior, na vida no planeta hoje, né, toda a feiura, a pobreza, a destruição, né, é reflexo do que tem na mente humana, é reflexo das crenças limitantes, dos medos, da sensação de escassez. Né? Tudo que você vê fora, você só consegue construir fora algo muito bom ao que você sinta culpa em ter alguma coisa. Porque se você acredita que não tem o suficiente para todos, quando você tem, é como se você tivesse fazendo com que alguém deixasse de ter. Então, como não dá para todo mundo, só alguns podem ter, e você tem, né, se você está assistindo essa live aqui, provavelmente você é uma pessoa que está, né, numa situação mais confortável do que boa parte dos habitantes desse planeta. Se você tem acesso à tecnologia, está aqui assistindo uma live, né, tem um smartphone, tem um computador, você deve estar num nível de financeiro, de prosperidade maior do que a média. E o que acontece é que a sensação de culpa vem, mesmo que você não perceba ela o tempo todo, porque tem um pensamento rondando o seu inconsciente dizendo assim, nossa, não tenho o suficiente para todo mundo, então se eu tenho, é porque eu tenho que fazer com que alguém tem que deixar de ter, ou alguém tem que perder para que eu tenha, ou alguém não pode ter exatamente porque eu tenho. E aí vem o sentimento de culpa, e o sentimento de culpa gera comportamentos sabotadores para você perder aquilo que você tem. Então, eu lembro muito bem dessa sensação de escassez quando eu trabalhava, né, como engenheiro, e eu tinha uma empresa de engenharia. E o que acontecia era o seguinte, né, eu disputava orçamentos e também prestava serviço para licitação pública. E quando eu ganhava um orçamento, quando eu ganhava uma obra para fazer, aconteciam dois sentimentos. Né? Eu ficava feliz porque tinha ganho aquele trabalho, aquele serviço para executar,
Mas eu ficava triste porque as pessoas tinham perdido. Outras pessoas, né, que tinham concorrido comigo tinham perdido. Eu ficava com uma sensação ruim, né, de pena, de culpa por aquilo. Quando você está conectado com a sensação de escassez, você vai sentir muita pena também. Então, pena de quem não tem, sensação de culpa pelas pessoas que passam necessidade, que passam fome. E o fato é que você sentir isso não vai resolver o problema. Pelo contrário, quando você sente a pena e a culpa, você acaba dando um jeito de perder o que você tem, como se fosse uma forma de você também empobrecer, e ao invés de fazer parte da solução, você passa a fazer parte do problema. Então, não resolve, né, a questão de quem está passando fome, necessidade, a questão de quem tem menos, e faz com que você perca caminhando em direção à pobreza, levando você em direção a fazer parte do problema. Então, e a liberação da culpa não quer dizer que você se torna uma pessoa insensível, que você não faz nada para melhorar a sociedade. Pelo contrário, quanto mais você está em paz e equilíbrio, né, mais criatividade você tem e mais você pode, liberto da culpa, ter mais prosperidade para a sua vida, e quanto mais você tem prosperidade, maior é o seu poder de ajudar quem está ao seu redor. Ajudar a sua família, ajudar pessoas que você deseja ajudar, ajudar instituições, enfim, fazer o que você acha que deve ser feito para que essa situação do planeta melhore, para que ela saia desse nível de pobreza, né, que existe hoje. Então, se libertar dessa culpa só é possível quando você se libertar plenamente dessa culpa, só é possível quando você sai de verdade do sentimento de escassez, né, se cura desse sentimento e começa a sentir a abundância verdadeira, que é possível sim ter abundância para todo mundo, né? Mas por que ainda não há abundância para todo mundo? Porque muitas mentes ainda estão conectadas com a escassez. Só vai ser possível isso quando as mentes estiverem conectadas com a abundância, e aí é que vão surgir as soluções. Então você presta um grande serviço para a humanidade quando você se cura do sentimento de escassez, porque você ajuda a criar abundância não somente para a sua vida, mas a deixar a mente coletiva mais abundante também, tá? Porque o coletivo é o somatório do individual. Quanto mais gente vibrando na escassez, mais escassez a gente vai ter no mundo. Quanto mais pessoas vibrando na abundância, mais abundância você vai ver no mundo, né? Essa sensação de escassez também vai dar origem ao medo, à ganância. O que é a ganância? É como se a pessoa tivesse que sempre ter mais, porque no fundo ela tem medo de perder. A ganância faz com que você prejudique outras pessoas para que você tenha, porque no fundo você tem medo de perder. Então vem a competição, o egoísmo, o medo de perder, né? Todo mundo querendo defender o seu, porque no fundo, tem medo. Se não há o suficiente para todo mundo, eu tenho que entrar numa luta, numa guerra, numa disputa, numa competição, para que eu possa ter para mim e para que eu possa ter para minha família. Enquanto que no sentimento da abundância, você entra na cooperação. As pessoas trabalham de forma cooperativa. E a riqueza é multiplicada quando você trabalha de forma cooperativa. Quando você trabalha competindo, a tendência é ganância, competição, disputa, exaurir os recursos. Quando você trabalha conectado com a abundância, aí vem um outro paradigma, uma economia mais focada em cooperação entre as pessoas. E a cooperação, ela multiplica a abundância. E aí você não está mais agindo pelo medo, você não está mais sendo guiado pela sensação de que a qualquer momento pode faltar, de que no futuro pode faltar, de que a minha família pode passar necessidade de alguma forma. Então isso muda completamente a forma de você viver nesse mundo, né? Da onde é que vem o sentimento de escassez? O sentimento de escassez, ele vem de coisas que você ouviu a sua vida inteira. Talvez você tenha ouvido dos seus pais, né, que não há o suficiente para todo mundo, que
que é um crime você ter dinheiro, que é feio você ter mais, porque é como se estivesse tirando de outras pessoas. Vem de coisas que você ouviu talvez da sua religião. Existem algumas linhas religiosas que geram muita culpa em ter dinheiro. Tem aquela famosa frase, né, crença ou passagem bíblica que eu já ouvi que ela tem um significado diferente, mas que algumas pessoas interpretam, né, que é mais fácil um camelo passar no buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então, dá uma sensação de que é muito errado você ter dinheiro quando você interpreta dessa forma. Mas já me explicaram que tem outra interpretação isso, que não é exatamente um camelo passar num buraquinho da agulha, que é uma outra metáfora, né, que foi realizada. Mas é assim que muita gente interpreta, então parece que é muito errado ter. Mas se você é uma extensão da fonte criadora, que é uma fonte ilimitada, então se você é uma extensão dessa fonte criadora, você também é uma pessoa ilimitada. Por que que no mundo tem que ter escassez? Né? Por que que no mundo tem que ter pobreza? Por que que é ruim ou errado ter uma vida abundante? Então isso é apenas uma interpretação que você foi assimilando ao longo da sua vida de coisas que você ouviu do seu pai, da sua mãe, da escola, né, de religião, de pessoas que você segue, que você acredita, que você respeita, né, que foram falando coisas ao longo da sua vida que foram gerando em você esse tipo de pensamento. Uma outra coisa que gera sentimento de escassez são situações que você vivenciou na sua vida, no seu passado, de escassez. Então, por exemplo, na infância, alguma situação de pobreza que você viveu e que marcou, alguma situação de falta. Então, às vezes, um momento da sua vida, ou uma infância que foi marcada com muita falta, com muita escassez. E aí, nessas situações de escassez, tem as lembranças. Lembranças que trazem tristeza, que trazem medo, né? Então, às vezes, um momento que faltou alimento em casa, um momento triste onde você não pôde ter coisas básicas que você gostaria de ter, ou às vezes até, né, sei lá, você era uma criança e você queria ter ali uma festinha de aniversário, mas não podia ter aquela festinha de aniversário. E outras pessoas tinham, seus amigos tinham aquela festinha de aniversário e você não podia ter. Então ali fica marcado com a sensação de que não tem o suficiente. Não há o suficiente para mim. Parece que. E aí pode vir também a sensação de não merecimento. Parece que eu não mereço coisas boas. Eu não mereço ter abundância. Então a escassez acaba gerando também sensação de não merecimento. Então na infância você pode ter vivido situações de escassez. E mesmo que você tenha tido uma infância, né, que não tenha sido na pobreza, talvez de classe média alta, talvez tenha havido situações de escassez em alguns momentos, né, algumas situações de privação, algumas situações onde mesmo tendo abundância em casa, talvez o seu pai, a sua mãe, por eles sentirem a escassez dentro deles, de repente privaram você de alguma experiência que gerou a sensação de escassez dentro de você. E, além da infância, talvez ao longo da sua vida você tenha vivido momentos difíceis também, né? Sei lá, um momento que você ficou desempregado por um tempo e a coisa piorou do ponto de vista financeiro, ou um momento em que você viveu dificuldade nos negócios e foi à falência, ou passou por um período de aperto. E aí essas memórias ficam marcadas dentro da gente com a sensação de escassez. E quando a gente guarda essas memórias com sensação de escassez, existe uma vibração de medo. A gente vai reverberar isso e vai tender a criar novas situações de escassez, sem perceber, de forma inconsciente. Então, por isso que é tão importante a gente se curar desse sentimento de escassez do passado, tanto mudar a nossa crença com relação ao mundo, né, que o mundo é abundante sim, que é possível viver de forma abundante nesse mundo, claro, tem que mudar vários paradigmas, tem que abrir a mente para a abundância, tem que se mudar a forma que se faz hoje a maior parte das coisas que são feitas, que é possível sim de forma sustentável todo mundo viver nesse mundo próspero, e também é importante você se libertar dessas situações do passado que geraram um sentimento de escassez em você. Então o que eu quero agora é que você
pense em alguma situação do passado que possa ter contribuído para esse sentimento de escassez. Pode ser da infância, pode ser uma coisa mais recente. Tá? Deixa eu ler aqui até o comentário aqui que vai chegar. Tá? Se você lembrar de alguma situação, escreve aqui para eu ler. Falei, Bárbara, eu usava roupas que ganhava das minhas primas de Brasília. Já vi muito isso acontecer e a pessoa ficar com o sentimento de que não tem para ela. Né? Ela não é boa o suficiente. Tudo que ela ganha é usado. Renata, né? Minha mãe me dizia que minhas amigas eram ricas e eu era pobre. Já vi também muito esse exemplo, né? Você pensa que você é igual às suas amigas? Você não é. Elas podem fazer isso porque elas são ricas. Você é pobre. Quem você pensa que você é para querer tal coisa? Você não tem, você não pode, nós não temos dinheiro para isso. E aí vem a sensação, né, de escassez. Maria perguntou assim, né, André, a necessidade de poupar está ligada à escassez? Pode estar ou não, tá? Pode estar ou não, depende da pessoa. Tem gente que poupa com medo. Você pode poupar para realizar seus sonhos, para você investir, para você poder se aposentar, né, ter uma velhice tranquila, mas sem um sentimento de medo. E pode ser que você poupe com a sensação de escassez e de medo. Então, a gente pode poupar das duas formas, né? O saudável é que você poupe com sentimento de alegria, de estar construindo alguma coisa para você. Né? Ó, Elizabeth, minha família era grande e tinha que repartir a quantidade de comida. Então, deve ter memórias aonde essa sensação ficou em você, que deve certamente trazer uma sensação de tristeza. Bernadette, né? Sem festinhas, sem roupas novas, dinheiro difícil, é isso, né? Então, tudo isso dá sentimento de escassez. Lise, minha mãe sempre dizia, quando íamos sair, não me pede nada porque eu não tenho dinheiro. O que mais aqui? Carolina, uma vez joguei dinheiro que guardei no lixo porque eu economizava e meu avô dizia que eu era mesquinha e egoísta. Olha aí. Lilian, só tinha uma calça jeans, pois meu pai segurava o dinheiro sem necessidade. Eu tinha que fazer lista de mercado para ele dar dinheiro. Ele ganhava bem. Isso acontece, né? Talvez a infância dele provavelmente teve muita escassez. E aí, mesmo ele tendo mais dinheiro na vida adulta, ele agiu assim. Isso acontece muito. Então, vamos lá. Eu quero que você foque em uma situação específica dessa de escassez, agora. E eu quero que você perceba qual é a imagem que surge, qual é a sensação que surge no seu corpo quando você pensa nisso, qual é o nome do sentimento e qual é a intensidade dessa emoção, dessa sensação. Observa se vem uma imagem, se ela é próxima, nítida. Ouve também o que é que você ouve, o que é que vem nos seus pensamentos quando você acessa essa memória que contribuiu para a escassez. E gradua numa escala de 0 a 10 para a gente começar a fazer aqui a primeira rodada. Então vamos lá? Mesmo que eu sinta essa escassez dentro de mim, eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta esse sentimento de escassez, eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que essa cena tenha ficado marcada em mim, gerando o sentimento de escassez, eu me aceito profunda, completamente. Então vai lá, se conecta com a cena, com a emoção que ela traz, com a sensação de falta, de escassez. E vai me acompanhando aqui, tocando nos pontos. Sentimento de escassez. Sensação de perda, de falta. Sentimento de escassez. Sensação de não merecimento. De que não tem o suficiente. E eu cresci me sentindo dessa forma. Sentindo que não há o suficiente. Que não dá para todo mundo.
que não tem o suficiente para mim. Sensação de escassez. Sensação de falta. Sentimento de escassez. Ok? Percebe agora como é que você se sente. Volta na cena. Conecta com ela. Percebe o seu corpo. Percebe as vozes que surgem. Às vezes as vozes vão mudando. Talvez elas vão se multiplicando ou vão reduzindo os comentários mentais, as frases. Observa também o nome da emoção e gradua numa escala de 0 a 10 para a gente ir limpando essa cena, tá? Então, essa é uma cena de escassez. A gente vai limpar, fazer mais algumas rodadas. Depois você pode fazer isso com outras cenas de escassez da sua vida. E quanto mais você limpar essas cenas, mais você vai saindo da escassez e vai entrando na abundância. Então vamos lá. Mesmo que eu sinta essa escassez dentro de mim, eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que essa cena tenha ficado marcada em mim, gerando sentimento de falta e de escassez, eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta essa escassez dentro de mim, eu me aceito profundo e completamente. Sensação de escassez, sensação de falta, de não merecimento, de que não há o suficiente. Sentimento de falta, de escassez, de medo que venha a faltar. Sensação de escassez, sentimento de escassez, sensação de falta, sentimento de que não há o suficiente para mim. Isso até hoje interfere na minha vida, de forma inconsciente. Muitas vezes eu nem percebo essa escassez que ficou impregnada dentro de mim, lá no meu subconsciente. Ok? Volta de novo a pensar na situação, na memória. Comentário bem interessante aqui que é o seguinte, ó. Patrícia, né? Patrícia Basile. Consegui olhar para minha mãe com compaixão. Ela tinha medo de gastar porque meu pai controlava, porque meu pai a controlava. Tá? Então, é muito comum quando a gente faz EFT, a gente sai do julgamento, da raiva, muitas vezes, do sentimento ruim com relação à mãe ou pai que fez isso, fez aquilo outro, ou aquela pessoa, e a gente vai entrando num estado ali de compreensão, de aceitação, de compaixão, ou até de gratidão. Acontece muito, tá? À medida que a gente vai limpando a carga emocional, vai chegando nesses estados. E o estado da gratidão, ele gera abundância, o estado da compaixão também. Patrícia, né? Sensação de abandono e nojo. Sueli, o sentimento de escassez só foi forte depois que eu me casei. Na infância pobre, mas nunca tive escassez de comida. Ok. Leonardo. Na adolescência, minha mãe não me comprava roupas porque eu ia crescer e as roupas ficariam pequenas, teria que comprar outras, né? Isso gera também sensação de escassez. Marta. Deixa eu ver aqui, Marta. Passa tão rápido aqui o comentário que às vezes eu não consigo ver. Maria, isso gerou sensação de inferioridade. Deixa eu ver aqui o que mais. Tem bastante comentário chegando. Leane, obrigado por me ensinar como tratar a escassez. Carlos, a imagem perdeu a clareza, quase não posso vê-la. Também é uma coisa comum que acontece com a EFT. Então, você trouxe uma cena de escassez, vai trabalhando a cena, ela vai ficando longe, distante, e ela perde completamente o efeito, tá? Vamos lá, vamos fazer mais uma rodada. Mesmo que eu sinta essa escassez dentro de mim, associada a essa cena, essa lembrança do meu passado,
Eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu sinta essa escassez dentro de mim, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que o sentimento de escassez tenha ficado marcado dentro de mim, a partir dessa experiência que eu vivi, eu me aceito profunda e completamente. Sensação de escassez, sentimento de falta, de não merecimento, de inferioridade, sensação de que não tem o suficiente para mim, sentimento de escassez, medo que vai faltar, sentimento de que eu não mereço, escassez dentro de mim. E eu sei que essas memórias de escassez geram comportamentos, escolhas que atraem mais escassez para a minha vida, me afastando da prosperidade. Sentimento de escassez, de medo, medo que vai faltar. Mais uma vez, volta a pensar naquela mesma situação e gradua numa escala de 0 a 10 a sensação que traz a cena ainda, tá? Deixa eu ler aqui alguns comentários. Márcia, descobri a origem do meu cansaço. Florzinha, lembrei de fatos da infância que fazendo a técnica me fez chorar. É comum, tá? Surgirem memórias, lembranças que trazem sentimentos. Carla, todos os relacionamentos que eu tive são viciados em bebida. Sueli, eu aprendi que a riqueza não era para mim. Adélia, né? Aliviada com momento de gratidão. Deve ser com momento de gratidão, né? Sentir. Interessante isso, tá? Sônia, estou mais leve. Essa sensação dói na alma. Josi, ao olhar a cena da infância, pobre e humilde, me veio um outro sentimento que é o de não ser capaz de sair daquela condição de pobreza, pois eu vi isso o tempo todo, que não seria ninguém na vida. Olha aí, né? Então, você não vai ser ninguém na vida, isso não é para você, quem você pensa que é. Então, tudo isso vai gerando sensação de escassez também, de que não é para você. E associado a isso, sentimentos de inferioridade, de não ser bom o suficiente, de não ser capaz. Então, as situações que geraram rejeição no seu passado também geram sentimento de escassez. Falta de amor, rejeição, tudo isso também contribui para sentimento de escassez. Então, vocês vejam que esse tema aqui ele é muito profundo, ele é bem amplo, tá? E aí você vai limpando memória por memória que gerou escassez na sua vida, e a partir daí você vai se conectando com a abundância aos poucos. Vamos lá, vamos fazer aqui mais uma rodada para o sentimento de escassez. Agora eu vou adicionar algumas coisas positivas também nessa rodada. Mesmo que eu sinta dentro de mim essa sensação de escassez, eu me perdoo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu sinta o sentimento de medo de que vai faltar, de que não há o suficiente para mim, eu me perdoo e me aceito profunda e completamente. Ao longo da vida eu vivi várias experiências de falta, de escassez, de aperto financeiro. São 13 horas. Memórias que me deixaram com o sentimento de que não há o suficiente, de que não tem o suficiente para mim, de que a vida é escassa, de que tudo é difícil. E isso gera consequências no meu comportamento,
nas minhas escolhas, atraindo mais escassez para a minha vida. Eu escolho liberar cada uma dessas memórias. Limpar de dentro de mim essa sensação de escassez. E cada memória que eu limpo dentro de mim, eu me conecto com a abundância que existe na minha essência. A criatividade ilimitada que existe dentro de mim. E que existe dentro de cada ser humano. E quanto mais abundância eu sinto dentro de mim, mais eu consigo manifestar essa abundância na minha vida externa, na minha vida material. E quanto mais abundância eu gero dentro de mim, mais eu contribuo para que a mente coletiva se torne abundante. Para que o mundo se torne abundante. Para que a criatividade e as soluções cheguem nas mentes de todos os seres humanos. E que seja possível criar um mundo de plena prosperidade, de abundância e conforto para todo mundo, em equilíbrio pleno com a natureza, em equilíbrio com a paz interior e a saúde. Eu escolho superar o sentimento de escassez e me conectar com a abundância. E fazer parte do número de pessoas que vem despertando, ajudando a transformar a consciência para a criação desse mundo pleno e próspero. Ok? Comenta aí como é que você se sentiu. Então o ideal é que você continue fazendo essa limpeza dessas memórias de escassez, limpando cada uma delas, para gerar mais e mais sensação de abundância, redução do sentimento de escassez e mais conexão com o sentimento de abundância. Bom, eu peço que você compartilhe essa live aqui. Se você está no Facebook, né, tem um botãozinho de compartilhar. Compartilha para que outras pessoas tenham acesso. Né? Se você está no YouTube, compartilha também, manda o link para outras pessoas. Comenta aqui embaixo também, tá? Eu quero... Ainda vou ver aqui o histórico aqui. Eu volto na live e vejo o que foi comentado, porque isso me ajuda a trazer mais material, criar mais conteúdo para você. Então comenta aqui como é que você se sentiu, quais foram as emoções, os pensamentos que surgiram aqui durante essa live. O resultado que você teve também, tá? Isso vai me ajudar tanto a me inspirar, como também a criar mais e mais conteúdo. Amanhã nós vamos estar mais uma vez ao vivo, às 11 da manhã, para mais um encontro da Maratona Mentalidade Próspera. E você, né, eu convido você para participar ao vivo e aproveitar a energia de cura que é gerada quando a gente está ao vivo, todo mundo junto. É uma energia mais forte, mais intensa, mais potencializada, que se multiplica pela união de todos quando a gente está buscando, né, trabalhos de cura, trabalhos com energia, essa energia é multiplicada. Então aproveita a energia desse trabalho e vem participar amanhã ao vivo, às 11 da manhã, do nosso, mais uma live, né, da Maratona Mentalidade Próspera, ok? Então fica aguardando aqui o seu comentário, dá um like também, né, manda coraçãozinho aqui no Instagram, manda coraçãozinho no Facebook, no YouTube também, compartilha e a gente se vê amanhã ao vivo no nosso encontro às 11 da manhã.